conversasse, ninguém se movimentasse. Tá? Os obreiros sentam aí, mas fiquem espertos, precisar de vocês. Mas todos, para todos receberem essa palavra. Na mídia só fica quem está realmente precisando ficar. O restante, senta aí para ouvir todo mundo. Pode ficar à vontade. Quero dividir essa mensagem em duas partes. Uma eu vou transmitir e a outra eu quero ter uma conversa com vocês, como igreja. Tá? Nós estamos num propósito de oração. Nós nos propomos a orar neste mês, pela direção do Espírito Santo. Nós estamos num propósito de oração. É oração intencional. Nós estamos falando sobre oração. Falamos nas células, falamos semana passada, estamos praticando a oração. Temos um grupo que está orando aqui nas sextas-feiras, chamado Sentinela de Oração. Quem esteve aqui na sexta? Amém. Eu não pude vir, mas muitos vieram. E quando a gente se propõe a orar, a gente mexe com o mundo espiritual. Quando a gente se propõe a orar, a gente mexe com o mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. Mexer com o mundo espiritual, eu não estou aqui para espiritualizar tudo, aterrorizar nada, ninguém nem nada, não é esse o objetivo. Mas quando a gente se propõe a orar, a gente mexe com o mundo espiritual. Para você entender, é mais ou menos quando você mexe com o maribondo. Alguém já teve alguma experiência com maribondo aqui? Alguém já teve? Muita gente? Meu Jesus. Abelha é um bicho que ferroa, é um bicho nervoso, né? Outro dia eu estava no trabalho, apareceu uma. E ficou aquela amarela com preto, né? Ficou. Aí ficou perturbando. Eu me irritei e matei a desgraça. Para que eu fiz isso? Não deu 30 segundos, vem 5. Parece que elas se comunicam, não sei o que é que elas têm, que ela mandou um WhatsApp para as outras, postou no grupo lá das outras, eu sei que vieram 5. E ficaram as 5 me perturbando. Eu fiquei mais nervoso ainda, porque, meu Deus, e agora? Se eu matar essas 5, vai vir 50. Não é? E é um bicho engraçado. É um inseto interessante. Que mexer com maribondo é mais ou menos assim. Assanhá-los é um negócio complicado. Eu estou usando essa linguagem para você entender que o mundo espiritual também funciona mais ou menos assim. Quando você se propõe a orar, a mexer com o mundo espiritual, você vai assanhar o mal. Eu não quero novamente espiritualizar tudo para dizer que tudo é o demônio, eu não estou dizendo isso. Eu quero só deixar bem claro para você que existe o mundo espiritual que luta contra aqueles que são de Deus. E eu nunca posso esquecer isso. Entenda, há um equilíbrio. Eu não posso ser uma pessoa que espiritualiza tudo, mas eu também não posso ser uma pessoa que não entende isso. Você não pode ser uma pessoa que acha que tudo é demônio, e você também não pode ser uma pessoa que acha que tudo é normal. Porque o mundo espiritual é real. Ele existe e ele vai lutar contra nós até o último segundo da nossa vida. Porque ele não quer que nós entramos no reino de Deus, ele não quer que a gente vá para o céu, ele não quer que a gente adore ao Senhor, ele não quer que a gente seja de Deus. E há essa luta. Só que às vezes há uma tendência natural nossa da gente ir esquecendo isso. As lutas vêm, as circunstâncias vêm, o balanço do mar vem, as tempestades vêm, e em certo momento a gente vai esquecendo que existe esse mundo espiritual e a gente vai
entrando numa naturalidade que faz a gente ser levado pelas circunstâncias, pelas ondas, e a gente acaba perdendo com isso. Então, sempre, entenda, por favor, não quero aqui ninguém fanático. Não é a nossa intenção gerar aqui um bando de fanático que fica tudo achando que tudo é o demônio, tudo é o demônio. Não, mas nós também não queremos uma geração de pessoas leigas. Porque tem coisas que é o mal, tem coisas que não é o mal. Tem coisas que somos nós que provocamos. Tem coisas que são naturais da vida. Por exemplo, tem enfermidades que é causada por espírito de enfermidade. Agora, tem enfermidade que não é causada por espírito de enfermidade. Que são coisas provocadas. Amém? Por exemplo, a pessoa, vou dar um exemplo para você. A pessoa, ela come muita comida apimentada, temperada, gordurosa. Aí taca Coca-Cola em cima, recheado, xilito. O que mais? Miojo. Taca molho de pimenta. Taca os pedaços de gordura. Aí mistura todo troço de alimento e vai botando para dentro, botando para dentro, botando para dentro, botando para dentro, botando para dentro. Aí daqui a pouco ela está o quê? Doente, com azia, com refluxo, com gastrite, com isso, com aquilo, não dorme direito, um monte de coisa. É ou não é verdade? Aí a pessoa vai dizer o quê? Ah, demônio, sai da minha barriga, demônio, sai, demônio. Eu sei qual é o demônio que está lá dentro. Um monte de coisa que ela comeu que não deveria comer. A gente não pode demonizar todas as coisas, porque nem tudo é demônio. Tá certo? Tem coisas que eu vou causar pela minha má conduta, pela minha má administração da minha própria vida, pela minha falta de cuidado e etc, etc. Mas ao mesmo tempo que existe isso, também o mundo espiritual luta contra nós. E é aí onde a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo. Para a gente saber quando é o mundo espiritual, quando é ataque, quando é guerra, quando é batalha, quando é pressão. E a gente saber discernir também quando é nossa, quando a responsabilidade é nossa. Porque nem tudo eu posso jogar a responsabilidade para o diabo. Muita coisa, a responsabilidade é minha. Eu tenho que resolver um problema que eu causei. Às vezes eu até abro a porta, ou eu que eu digo assim, a pessoa até abre a porta para o diabo entrar. O diabo entrou, ele agiu, mas quem abriu a porta foi a pessoa. Se eu tivesse com a porta fechada, ele não ia entrar. Então a gente precisa entender isso, que quando a gente se propõe a orar, bênçãos vêm sobre a nossa vida, mas a gente enfrenta aí uma retaliação do mundo espiritual, a gente enfrenta aí uma batalha espiritual. Porém, quando a gente persiste na oração, porém, quando a gente continua sem desistir, vem algo sobre a nossa vida, virá algo sobre a nossa vida, chamada proteção, o efeito de proteção. E é isso que eu quero ministrar nessa noite e nessa semana. A oração da igreja e seu efeito de proteção. Quando nós nos propomos a orar, vem ou virá sobre nós batalhas espirituais, virá sobre nós retaliação no mundo espiritual, mas também, se nós persistirmos, se nós não desistirmos, nós vamos entrar também num momento de proteção espiritual. Virá sobre nós, e tem que vir sobre nós, a proteção espiritual. Nós precisamos entender que a vida de oração da igreja traz sobre os nossos membros, sobre nós como igreja, esse efeito poderoso de proteção. Por mais que a gente não vê. Você não vê, porque no mundo espiritual a gente não vê. Nossos olhos não permitem enxergarmos o mundo espiritual ainda. Um dia nós vamos enxergar. Mas nossos olhos não permitem. Mas por mais que a gente não veja,
Aquele que está inserido na igreja, no corpo de Cristo, como noiva de Cristo, aquele que está inserido na vida de oração da igreja, está debaixo de uma cobertura espiritual. Se você está nessa posição, se você está assim inserido nessa situação, você está debaixo de uma cobertura espiritual. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Você crê nisso? Isso você precisa crer e tomar posse disso. E daí a gente não pode andar de cabeça baixa, andar como um derrotado, não, porque aí a Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma proteção espiritual. O diabo está fazendo cara feia, o diabo está atacando, o diabo está tentando, o diabo está, fala algo assim para você entender, o diabo está armando, está fazendo um monte de coisa, mas a gente tem que andar de cabeça erguida. Nós não podemos nos encurvar, baixar a cabeça e andar feito derrotados. Nós temos que levantar, encher o peito de fé, levantar a cabeça, passo firme, continuar caminhando, porque nós cremos que estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Por mais que sejamos falhos, pecadores, limitados, cheios de coisas ainda para ser tratados, mas o Senhor nos dá o direito de termos uma proteção espiritual quando vivemos na atividade de igreja, quando fazemos parte do corpo de Cristo. Uma igreja que ora junto, que é o que nós estamos aprendendo, é uma igreja que está protegida. Uma igreja que ora junto é uma igreja que está protegida. Repita comigo, é uma igreja que está protegida. E essa palavra que eu vou ler é uma palavra que eu já até preguei aqui, mas eu queria tratar ela de uma outra forma. Todos nós sabemos e somos conscientes disso. Eu vou ler o versículo 7 e 8. Para que a gente possa relembrar o quanto nós temos direito a essa proteção e, ao mesmo tempo, o quanto nós temos ataque dos nossos inimigos. O versículo 7 de 1 Pedro, do capítulo 5, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos ler todos juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. 5 pessoas estão lendo comigo. Se puder ser pelo menos 10, dá certo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Segura aí, não fecha não. Olha o que o apóstolo Pedro está ensinando para a igreja. Que a gente tem que lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Gente, as lutas da vida que nós passamos, os percalços da vida que nós passamos, as batalhas que nós passamos, elas vão resultar, na maioria das vezes, no mínimo, em ansiedade. Eu não vou perguntar. Mas se eu perguntar aqui, 99% sofre disso. 99% de nós somos vítimas de ansiedade. De ficarmos ansiosos quando passamos por lutas, quando passamos por pressões. É natural que nós, como igreja, sejamos atingidos por uma certa ansiedade quando passamos por luta. Quando passamos por pressão, quando oramos, quando mexemos na caixa do maribondo. Só que a palavra está nos dizendo o que a gente tem que fazer. Lançar sobre ele. Lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Ei, não fica cultivando ansiedade. Não fica guardando para você. Não fica criando ansiedade como quem cria um bicho de estimação. Lança sobre o Senhor. Diz, Senhor, toma a minha ansiedade. Toma isso. A gente já aprendeu. Acho que no primeiro domingo do mês eu falei. A gente aprendeu que a gente faz isso através da oração. A gente não deve guardar a ansiedade. A gente joga para o Senhor.
Fala com o Senhor. Isso aqui a gente já sabe. Mas uma coisa interessante que esse versículo nos mostra é que diz que Ele tem cuidado de vós ou de nós. Observe, Deus, ao mesmo tempo que Ele sabe que a gente sofre ansiedade, que a gente sofre angústia, que a gente tem as emoções dentro de nós pelas lutas que nós passamos, ao mesmo tempo Ele nos conforta dizendo que Ele tem um cuidado sobre nós. O que é esse cuidado? Tu já parou para pensar que Deus tem cuidado contigo? Deus tem cuidado com você. Sabe quando você tem cuidado com uma coisa? Sabe você que é mãe, você que é pai, quando seu filho vai sair de casa, você diz o quê? Qual a palavra que a gente diz? Cuidado. Não é? A gente não diz, cuidado, cuidado, preste atenção no trânsito, quem vai sair de carro, de moto, cuidado. Quem vai sair, quem vai passar nas ruas esquisitas, cuidado. Quem vai pegar ônibus, cuidado. Qual é a palavra que a gente mais fala? Cuidado. Tenha cuidado, meu filho. Tenha cuidado. A esposa diz para o marido quando vai sair para o trabalho, né? Tenha cuidado, meu amor. O marido diz para a esposa e etc. Ou seja, assim como nós temos cuidado um pelo outro, o Senhor tem cuidado conosco. Ele não quer nos perder. Ele não quer que a gente seja vítima dos nossos inimigos. Ele tem cuidado de nós. E quem tem cuidado, mostra o quê? Proteção. Esse cuidado de Deus conosco mostra uma certa proteção sobre a nossa vida que Deus nos dá. E aí o versículo 8, que é tão conhecido nosso, ele explica o motivo do cuidado que Deus tem. Olha só, sede sóbrios e vigilantes. Quando ele fala do cuidado, ele dá duas orientações. Sede sóbrios e vigilantes. Lê comigo. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora tu entendeu por que Deus mandou ter cuidado? Por que Deus fala de cuidado? Tu entendeu por que no versículo anterior ele vai falar de cuidado? Por que cuidado? Porque há uma preocupação de Deus sobre nós, de nos dar proteção e de ter cuidado da nossa vida. Porque no versículo 8 ele vai mostrar o motivo do cuidado. Cuidado porque tem um leão que ruge. Esse leão o quê? Como o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge. Aí ele usa a figura do leão que ruge, né? O leão que ruge procurando alguém para devorar. A figura do leão que ruge é interessante porque mostra uma espécie de valentia, uma espécie de agressividade desse leão, desse adversário contra alguém. Não é um leão velho, pobre, magro, como tinha antigamente aqueles leão do circo, não sei se alguém chegou a acompanhar, não é? Antigamente tinha os circos que tinham os leões, mas era um leãozinho velho magro, chega a gente via a barriga, a costela deles. Não é esse tipo de leão. É um leão que ruge, é um leão violento, é um leão voraz, que anda em derredor. E aí ele usa essa figura do leão para mostrar que no mundo espiritual há Satanás e sua tropa querendo nos destruir. Daí a gente entende o cuidado de Deus pela nossa vida. Cuidado de Deus por nós. E ao mesmo tempo que Deus tem cuidado por nós, que Deus diz assim para nós, cuidado, eu estou te dando proteção, mas tem cuidado. Ele diz também, sede sóbrios e vigilantes. Sabe qual é o contrário de sóbrios? Quem sabe? Ébrios. Pastor, nem sei o que é, nem um nem outro. Deixa eu dizer, ébrios é bêbado.
É a pessoa que anda bêbada, não sabe nem o que fazer, não sabe nem onde está, perdido. Sóbrio é você ter consciência da situação. É essa consciência que eu estou falando. Não é o fanatismo, como eu falei no começo. É a consciência, é você ter consciência. É você andar sóbrio, consciente e vigilante, que no mundo espiritual há algo querendo te devorar. Que você, como cristão, como servo de Deus, está ali, é como se nós estivéssemos, querido, imagina agora, não sei se você já assistiu aqueles documentários, Animal Planet, Discovery Channel, aqueles documentários que tem, se você não assistiu, procura assistir, para você entender o que eu vou te falar agora. Que o camarada está lá numa floresta, vamos falar de África, está na savana, lá na África. Eu não vi lá, eu só vi o bicho de cimento. Não cheguei a ver, não, graças a Deus. Mas diz que depois de Inhamatanda já é nos matos já. Tem lá os bichos lá, apareceu já elefante, apareceu já os bichos lá. Mas imagina o cara numa selva, onde ali tem esses animais selvagens, violentos, leões, tigres, leoas, leopardo e etc. Esses que são carnívoros. E a pessoa está ali naquela floresta, naquele lugar, naquele deserto, naquela savana, e ela tem que conviver ali, viver ali naquele lugar, sobreviver naquele lugar, mas naquele lugar está cheio de leões. Me lembrei agora de lá de Santarém, quando a gente foi para Santarém, que lá tem muita onça, né? Lá na floresta amazônica tem muita onça, e os irmãos falavam muito que quando eles iam para a célula, o medo deles era encontrar com essa dita onça, né? E teve um tempo lá que o irmão ia para a célula e parou para descansar um pouco, que era muito longe lá as estradas, e quando ele parou, ele olhou e viu lá as patas da onça. A onça tinha acabado de passar por lá, e ele ia no caminho da célula. Então imagina que nós estamos nessa situação neste mundo. Eu e você estamos numa floresta chamada terra, que está cheio de feras querendo nos devorar. É isso que Pedro está falando para a igreja. E ao mesmo tempo que ele transmite isso para a igreja, ele está dizendo: seja sóbrio, seja consciente, seja vigilante, porque ao teu derredor tem um leão que ruge. Não esteja de bobeira. Eu estava assistindo esses vídeos, aí eu vi lá um pobre de um animal, de um antílope, estava lá tomando água, tranquilo, e o leão vem bem devagarzinho. Interessante que o leão, se você vê a estrutura dele, a natureza fez isso com ele. Deus, né? Na pata dele tem uma almofada. Na pata dele tem como se fosse uma almofada. Por que isso? Porque ele vem bem devagarzinho. E quando ele pisa, não causa nenhum barulho, não causa nenhum som, nenhum impacto para as suas presas. O bichinho está lá tomando água e o leão está vindo. E ele, como tivesse essas almofadas nas patas dele, ele não causa nenhum som para que o seu predador não perceba. Olha como a natureza de Deus é perfeita. E estava lá o bichinho lá tomando água, e o leão chegou assim a 3 metros dele. E ele vem bem calminho. E quando ele dá o bote, pronto, aí muito pouca chance de sobrevivência. Quando ele vem de uma vez, o leão ele é pesado, mais do que a leoa, né? Ele é bem mais pesado, a estrutura dele, mas ele tem agilidade, força, velocidade, e ele vem e ele pega logo no pescoço. Se ele puder, ele já pega logo no pescoço, que é para imobilizar a sua vítima. Quando Pedro usa essa figura de linguagem, ele está justamente falando sobre isso. Que Satanás, ele vem com o seu sapatinho de lã. Ele vem pisando num sapatinho de lã. É o verdadeiro que a gente chama pé de pano. Já ouviu falar no pé de pano? Ele vem assim, ó,
calminho. A pessoa, se ela não tiver vigilante, se ela não tiver atenta, se ela não tiver consciente, ele vai chegando perto, chegando perto, chegando perto, chegando perto. Ela vai dando espaço, abrindo a guarda, quando menos que não vem o ataque. Então essa palavra de hoje para nós é para que nós tenhamos consciência do ataque, ou consciência de que há no mundo espiritual, aonde nós estamos vivendo, há esses seres ferozes que querem nos devorar. Você tem consciência disso? Amém? Sim ou não? Olha para o irmão, balança a cabeça. Isso aí, ok até agora? Prosseguindo. Agora, pastor, como nos proteger? Vou te dizer aqui rapidamente algumas dicas de como nos proteger do ataque do leão. Já que eu não posso tirar o leão, como é que eu faço para o leão não me pegar? Imagina que você é colocado numa selva. Você é colocado numa selva e está cheio de leão lá. Como é que você sai vivo? Vou te dar algumas dicas aqui. Deus sim, mas tem algumas dicas que a gente pode fazer para a gente ser livre do ataque do leão. Vamos lá, primeira coisa. Presta atenção. Olha que interessante. Leão não ataca onde tem fogo. Você sabia disso? Leão não ataca onde tem fogo. Você sabe que a primeira coisa que o caçador, quando ele vai para a savana, ele vai caçar, e ele tem que ficar lá no mato, ele tem que ficar lá acampado no mato. Só a primeira coisa que ele faz, acende o fogo. Ele faz uma fogueira, ele acende um fogo. Muitos têm que pernoitar para caçar no outro dia, passam dias e dias caçando. E a primeira coisa que ele faz, ele vai dormir na sua cabana, ele acende o fogo. Porque leão não ataca onde tem fogo. Inclusive, alguns caçadores erram. Ele não calcula quanto tempo a fogueira vai ter que queimar. E aí ele bota pouca lenha na fogueira. E o fogo, quando dá de madrugada, o fogo apaga. Se o fogo apagou, o leão pode chegar e atacar. E aí muitas vezes acontece isso. Ele não calculou direito para o fogo durar até de manhã, na hora que ele acordar. Não, ele vai dormir, deixa o foguinho bem ralinho, pouca lenha na fogueira. O fogo se apaga, o leão vem e ataca. Quando não ataca ele, ataca os seus cachorros, ataca os seus animais, ataca a comida que ele tem. Então, o que eu aprendo isso com essa questão do leão? O que eu aprendo isso? Eu aprendo que nós, quando temos fogo, quando carregamos fogo, Satanás não vai nos atingir. Amém? E o que é fogo, pastor? O que é o fogo? O fogo fala de fervor. O fogo fala de vida do Espírito Santo. O fogo fala de presença de Deus. O fogo fala de oração. A fogueira queimando é a oração sendo levada a Deus. É a prática da fé. O fogo queimando, quando o fogo está queimando em você, você é aquela pessoa cheia de fé, que toda hora você está falando de Deus, toda hora está queimando algo, a presença do Espírito Santo está queimando dentro de você, e você, quando está com fogo aceso, você está dando sinal para o leão. Não venha não. Não venha não, porque aqui tem fogo. Isso é um princípio espiritual para nós. A maneira de estarmos protegidos do ataque do nosso inimigo é manter o fogo aceso. Por isso, nós não podemos deixar que o fogo se apague. Por isso, a gente tem que vigiar para o fogo não se apagar. Sabe aquela pessoa que um dia ela era fogo puro, e hoje o fogo está só fumacinha? Cuidado, vigia para o fogo não se apagar. Você conhece alguém que já foi assim, fervoroso? Mas aí com o passar do tempo, o fogo foi se apagando e ela não foi colocando lenha na fogueira. E hoje está só fumacinha de nada. Essa pessoa está correndo risco de ser atacada pela força espiritual do mal. E como está o seu fogo?
como está o seu fervor pelo Senhor? Como está o fogo do Espírito Santo na sua vida? Como você tem feito para manter a sua fogueira acesa, a chama do Espírito Santo acesa dentro de você? É por isso que a gente sempre fala, não é? Que brasas juntas, quanto mais brasa, mais alto o fogo. Quanto mais lenha, mais fogo. Então o que é que a gente tem que fazer? Quando a gente estiver sentindo que o fogo está diminuindo, a gente tem que fazer o quê? Corre para a comunhão dos irmãos. Corre para orar junto com a igreja. Corre para o teu tempo sozinho com Deus. Corre para a tua vida espiritual com o Senhor. Corre, não deixa o fogo se apagar. Segunda coisa que eu aprendo com essa situação do ataque do leão. Segunda coisa que eu aprendo: leão não ataca manada. Leão não ataca manada. Leão, ele nunca vai atacar a manada porque ele sabe que ele é só um. E ele nunca vai enfrentar a manada de uma vez. Ele tem estratégias para isso. Ele sabe que ele perde para uma manada de búfalos. Ele sabe que ele perde para uma manada de girafas e etc. Ele sabe que ele perde, então ele tem estratégias. O que é que ele normalmente ele faz? Ele dá um susto para dispersar. Ele dá um susto para dispersar. E quando ele dispersa, sempre fica um mais fraco. Ele consegue isolar os animais. Quando ele dá esse susto, os animais saem correndo, se isola, cada um vai para a sua, e fica sempre um mais frágil. Sempre fica um isolado. Aquele aquele mais frágil, ele vai lá e pega, e ataca. O que nós entendemos isso? Nós entendemos, queridos, que quando nós estamos juntos, quando nós estamos um cobrindo o outro, um protegendo o outro, nós estamos mais protegidos contra os ataques do diabo. Porque é uma estratégia de Satanás nos dispersar. Ele quer nos dispersar. Porque ele sabe que a gente sozinho, a gente não tem a mesma força quando nós estamos juntos. Eu vinha para cá essa semana. Quando foi, filho? Foi quinta-feira eu vinha para a célula. Quinta-feira que teve o jogo do Ceará, foi? Os torcedores aí do Ceará devem saber, acho que foi isso mesmo. Quinta-feira eu vinha para cá, vinha para a célula. E quando eu venho ali no viaduto ali do Balão do Mudubim, aquela túnel lá, o trânsito parou, o trânsito fechou. Quando o trânsito está parado, eu digo, meu Deus, o que é isso? E quando eu olhei, não era batido, não era nada, era uma multidão de gente gritando, pulando. E cantando uma mesma música e pulando, eu olhei e disse, não, procissão não é. O que é que pode ser aquilo ali? Aí eu fui me aproximando, quando eu vi, era um bloco da galera do Ceará. Era do Ceará, não é porque era do Ceará, mas qualquer torcida faz a mesma coisa aqui. Mas eu vi aquele bloco, mais ou menos ali, tinha uns 500 homens. Mais ou menos uns 500 homens, tudo ali naquele bloco fechado, naquele quadrado e tudo cantando uma música e dando palavras eu não sei como é, grito de guerra lá, palavras de ordem, sei lá como é aquele negócio lá. E eles estavam ali, meu irmão, ali, eu fiquei olhando, aqui, ó, ninguém mexe com eles. Quem é o doido que vai mexer com isso aqui? Quem é o doido que vai? Só se for doido. Só se for doido, porque quando está junto, aí eu vou usar a palavra manada mesmo, que não é uma manada, quando eles estão juntos ali, eles se tornam muito mais fortes. É verdade ou não é? Só doido. Por falar em doido, eu me lembrei de um auxiliar que eu tive lá em Juazeiro, chamado Luiz. Eu amo ele de paixão. Luiz. Eu fui lá e procurei ele, encontrei ele. Amo do meu coração, mas ele era doido. Luiz, ele era totalmente maluco. E ele conta que ele era tão doido, qual era o mais doido? Ele ou a irmã dele, todos dois eram doidos. E ele no meio da rua ia passando, aí vinha passando aquelas caçambas da prefeitura. Não tem aquelas caçambas que limpa mato e tudo, né? Os homens tudo com enxada, com pá, com foice, com não sei o que mais lá.
A caçamba tinha mais ou menos uns 30 homens em cima. E aí a caçamba ia passando, e tu acredita que ele parou para a caçamba e disse umas coisas lá com os caras? Ele disse, ei, seus bandidos, bando daquilo, eu duvido vocês me pegar. O motorista da caçamba ouviu, deu freio na caçamba, a galera pulou da caçamba, cada um com a pá, com a enxada na mão, correndo atrás dele, e o Luiz correndo, e os caras correndo atrás dele. Foi quarteirões para poder o Luiz se safar deles. Por quê? Quando a gente está junto, a gente está protegido e protegendo. Por isso Satanás não vai ser besta de vir nos devorar quando nós estamos juntos. Juntos que eu estou falando, não é um se metendo na vida do outro. Junto que eu estou falando, não é um se metendo na intimidade do outro. Junto que eu estou falando, é em fé, é em propósito, é de não desistir, é de manter os compromissos, os laços que nós temos como cristãos na nossa vida de igreja. Quem entende isso? Você entende? Coloca aqui para mim, quem quiser abrir aí, ó, Eclesiastes 4:10. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Eclesiastes 4:10. Olha o que diz aqui, olha. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Está vendo como nós não podemos viver só? Na nossa vida de igreja, na nossa atividade de igreja, nós não podemos viver isolados. Não viva isolado na sua fé. Eu sei que cada um tem a sua fé, cada um tem a sua salvação. Salvação é individual, mas ela é praticada na coletividade. A salvação é individual. Você não me salva, eu não te salvo. Cada um é salvo pela obra de Cristo e pelo seu arrependimento diante do Senhor. Mas nós não podemos nos afastar um dos outros. Porque quando a gente cai, um levanta. Agora, coitado do que estiver só, porque quando cai, não há quem o levante. Isso é um princípio espiritual para todos nós. Um cristão é mais facilmente atacado pelo diabo quando ele se isola. Não se isole. Toda vez que uma ovelha se afasta da comunhão do rebanho, ela fica mais vulnerável e desprotegida. Principalmente se você é novo na fé, se você está chegando agora na fé, ou se você está passando por um momento difícil na tua vida, não se isole. Não se isole do rebanho, porque senão você pode ser uma presa fácil. Você pode profetizar isso sobre a vida do seu irmão e dizer assim, olha, não se isole do rebanho. Terceira coisa que eu aprendo com essa questão do ataque do leão. O leão ataca a presa que está ferida. Você sabia? Preste atenção, isso aqui é muito importante. Quem está ferido está frágil para o ataque do leão. O leão vai observar. Volta para lá para o 1 Pedro 5:8, por favor. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, isso mostra que ele está em derredor fazendo o quê? Observando. Estudando. Satanás nos observa, nos estuda. Ele percebe, ele não é onisciente, ele não é onipotente nem onipresente, mas ele é um grande estudador, é um grande observador da nossa vida. E ele sabe quando a gente abre a guarda.
Ele sabe quando a presa dele está ferida. E assim como o leão que olha, observa, e ele não vai no mais forte. Ele não vai naquele que está forte, ele vai naquele que está ferido. Ele observa, ele diz assim, ó, aquela está ferida, então eu vou atacar ela. E quais são as feridas que às vezes nós estamos? Às vezes nós nos ferimos. Às vezes nós carregamos sobre nós feridas. O leão sabe quando uma pessoa está ferida, que ela está vulnerável. Ele esquece do restante e ele foca em quem está ferido. Do mesmo jeito o diabo faz em relação aos cristãos. Isso é algo muito forte para a gente pensar. Por isso, queridos, quando temos algum tipo de problema, preste atenção, olha para cá, temos que ser rápidos para resolver os problemas. Não podemos ficar com ferida, guardando ressentimento, guardando mágoa, guardando as coisas dentro de nós e ficar com aquela ferida, porque nós estamos sendo alvo, observados pelo nosso inimigo. A gente precisa o mais rápido possível buscar a cura. O mais rápido possível buscar cura para aquela ferida. E qualquer um de nós está sujeito para ser ferido um com o outro. Ei, começa por mim. Eu não sou perfeito. Longe de mim ser. Nem quero. Começa por mim. Quando eu digo por mim, você pode se ferir por aquilo que eu falar. De repente, eu falo algo para o seu bem, ou eu falo algo que eu nem pensei direito, e você se fere com aquilo que eu falei. E você, ao invés de se limpar, você deixa a ferida ficar dentro de você. Talvez não sou eu, mas é quem está sentado do seu lado. Em certo momento, em certa situação, te feriu. E o que você faz? Vai carregando essa ferida? Não. Isso acontece com marido e mulher. Isso acontece entre familiares, entre amigos. Qualquer um de nós estamos sujeitos a ferir um ao outro. Sim ou não? Somos falhos, somos humanos. E em um certo momento vai acontecer que um de nós vai ficar ferido. Mas isso não significa dizer que eu tenho que esperar o tempo sarar. Porque normalmente tempo não sara a ferida. Às vezes, quanto mais o tempo passa, mais a ferida aumenta. Principalmente quando é uma ferida que sempre está batendo no mesmo ponto. Se você está ferido por algo, precisa agir logo para curar esta ferida. Porque quanto mais o tempo passar, mais a ferida pode aumentar. Por exemplo, mágoas. Vamos dar aqui alguns, não tem tempo não, mas algum tipo de ferida. Mágoa. O tempo cura mágoa. O tempo cura mágoa. O tempo não cura mágoa. Sabe o que é que cura mágoa? Perdão. O que cura mágoa é perdão. É quando você libera perdão. É quando você chega e pede perdão, reconhece. É quando você chega para aquela pessoa e bota para fora e fala, não adianta, o tempo não vai curar uma mágoa. E o lugar de cura é no corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o lugar de cura para todas as nossas feridas. Porque o cabeça sempre vai querer que o corpo esteja são. Você pode fazer terapia, análise, aconselhamento, pode fazer o que quiser, mas a cura é liberada pelo Espírito Santo na vida da igreja. A pessoa pode ir para o psicólogo, legal, é bom se consultar com o psicólogo, é legal, mas o psicólogo não cura ninguém. Ele vai ajudar, ele vai amenizar, ele vai melhorar, ele vai dar estratégias, mas a cura realmente é só o Espírito Santo que promove. Você quer estar protegido? Então você precisa estar envolvido na vida da igreja. A vida da igreja é que traz a proteção total e completa. Lembra do que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16? Abre aí.
Tiago 5,16. Você está em Pedro? Volta só um pouquinho aí, ó. Volta umas 3 páginas aí, você acha? 3 não, só uma. Tiago 5,16. Olha o que é que cura. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Está vendo o que é que cura a gente? Ó? Aí ele completa dizendo, ó, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Olha, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai pelos outros. Ou seja, ele não diz assim, ó, espera o tempo passar. O tempo vai curar. Não, ele fala, confesse, chegue para outra pessoa, resolva o problema, peça perdão, limpe seu coração e ore uns pelos outros. Chega, ora por mim, por favor, eu estou precisando da sua oração. Nós temos que aprender a praticar isso no nosso convívio. Estou falando para mim também, todos nós temos que aprender a orar uns pelos outros, porque quando nós oramos uns pelos outros, quando nós perdoamos, quando confessamos, nós somos o quê? Curados. É esse poder que se manifesta em nós, quando oramos juntos, que é capaz de nos curar, de nos proteger do ataque do mal, de nos proteger do leão feroz. Esse cuidado nós não devemos e não podemos perder. Eu quero fazer uma breve oração agora nesse momento. Mas eu quero te incentivar, te motivar a não deixar o fogo apagar dentro de você. Vigia. Coloca lá em Pedro de novo. Pedro, por favor, queridos. Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Por favor, mídia. Vigia. Sede sóbrio. Sede consciente. Sede esperto. Sede inteligente. Fica ligado. Eu vou usar a palavra mais moderna. Fica ligado. Se liga. Vigia. Vigia. Há um leão feroz querendo te devorar. Vigia, não desanima, não vai dando brecha, porque às vezes é comum a pessoa de começar a deixar sem perceber. Eu não vou mais para a célula, não, eu vou faltar esse culto, não vou mais ler Bíblia, não preciso estar orando também, não preciso de negócio de sentinela, eu vou ficar aqui em casa assistindo uma série, eu vou maratonar uma série que é muito melhor. Não, para que célula? Não, para que negócio de estudo bíblico? Eu já sei da Bíblia, já li, eu já sei tudo. Eu não preciso de negócio de escola de discípulo. Para quê? Não, só domingo. Não, tem um aniversário. Não, eu vou para o aniversário, depois eu vou, outro domingo eu vou. Sem perceber, nós vamos nos afastando do convívio e nós vamos perdendo isso aqui, olha. A capacidade de estar debaixo da proteção. Queridos, igreja é proteção. Nós nos protegemos um ao outro e nós recebemos do Espírito Santo a proteção de Deus, porque ninguém toca na noiva do Cordeiro. Ninguém toca na noiva do Cordeiro. O leão pode rugir, o leão pode querer, mas a noiva, Jesus, quando ele vai tocar, ele diz assim, toca não. Aí é minha noiva. Aí é o meu povo. Esse aí está protegido. Não adianta você vir com inveja, com olho grande. Não adianta você lançar uma palavra de maldição. Não adianta você usar o A, o B, o C. Não adianta, porque esse aí está protegido. Ele está no meu povo. Ele está ligado no meu corpo. Você não toca nele. Você crê nisso? Por favor, fique de pé. Deixa eu só orar contigo.